É. E aí, você então, a primeira experiência profissional sua foi na farmácia. O que você lembra de trabalhar numa farmácia? Qual que era o problema, a dificuldade? Como é que era legal? O que era alguma história louca que aconteceu com você na farmácia? Ai, era legal, era legal. Ah, aconteceu bastante coisas, né? Porque, ó, eu aprendi muito cedo a fazer injeção, a fazer soro, porque na época não tinha o hospital, pronto, né? não Não tinha. tinha um hospital, o pessoal ia tomar soro na farmácia. Ia tomar soro na farmácia, Pô, ia que tomar doideira. soro na farmácia. É, e às vezes tomava em casa também, mas era nós que fazíamos, Legal. né? Então eu aprendi a fazer injeção, a fazer soro, querendo ou não, na época, o Birim era muito conceituado, né? Um farmacêutico conceituado. Eu falo que ele não é nem conceituado, ele é abençoado, sabe? Porque ele acertava a medicação, então tinha muitos clientes que não iam em médico, ia na farmácia. Porque sabia que ia ser recomendado alguma coisa que ia dar certo. Isso. Legal, interessante isso. Mas você perguntou para mim um caso que me marcou na farmácia. Um dia eu cheguei na farmácia, mas ainda a farmácia era aqui na Quintino. Onde é o Pé de Laranja? Que depois que nós saímos, entrou o consultório da doutora Slane, que ficou por muito tempo. Ah, eu lembro. Isso, ficou quando muito... eu ia na Slane, eu ia ali. E foi quando nós saímos, a Slane entrou ali e ficou por décadas, acho que ela ficou umas 2 décadas ali. Muito tempo. Aí, Gu, eu cheguei um dia na farmácia, depois do almoço, vi que o Birinha estava fazendo soro, né, numa criança, e a criança estava passando mal, eu percebi que ele estava um pouco assustado, e de repente essa criança começou a colocar vermes pela boca. Pela boca. Eu nunca tinha visto na minha vida e nunca mais vi. E por pouco aquela criança não veio a óbito, porque nós não tínhamos socorro, né, em Borborema. Mas com a proteção que eu falei, que eu penso que o Birinha tem, o Birinha conseguiu reanimar essa criança. E aí ela regurgitou, né, vomitou, botou pra fora. Colocou bastante coisa pra fora que eu nunca tinha visto, eram uns bigatos assim, umas coisas muito feio, e conseguimos salvar a criança, e depois dela, que ela estava já curada e tudo mais, na época eu era católica, né, ela foi me convidar para eu ser madrinha dela. Ai, que legal. Então é uma coisa que marcou bastante eu na farmácia. Nossa, e como marca, né? E como eu disse, na época nós éramos católicos, né? E eu e o Birinha batizamos bastante criança, Padrinho e madrinha. Padrinho, madrinha, depois às vezes era crisma ou era só eu. Se era a mulher que batizava, que crismava. Se era homem, era o homem. Então eu crismei bastante gente, o Birinha também, né? Legal. Através da farmácia nós criamos bastante muitos vínculo, laços, né, com as pessoas. Bastante laços de amizade. E quando a farmácia fechou, o Birinha foi pra gráfica direto? Isso. Aí ele começou esse novo empreendimento, ele e o pai dele. Na realidade, nós passamos por uma situação difícil, né, na farmácia. Aí nós fechamos a farmácia e já tinha o jornal, estava começando o jornal. Aí o Birinha foi para a gráfica, né, do pai, ajudar o pai, e eu fui administrar o jornal, né? Então aí ele entrou na gráfica. Tipo, aí a gráfica começou, o jornal já veio junto. Na realidade, eu casei no dia 16 de julho. Eu não lembro certamente o ano, mas eu vou fazer 29 anos de casada. Depois de um mês, o Birinha abriu o jornal. Entendi. E quem ficava no jornal era a Renata, minha irmã, e a Rosane Rueda, que ficavam no jornal. Aí, quando nós fechamos a farmácia, aí eu desci para o jornal para cuidar do financeiro do jornal. Nossa, Gustavo, mas era muito difícil. Eu falo assim que nós estamos assim com o jornal, às vezes, eu já até comentei com o Birinha, às vezes falo, nossa, amor, mas será que não está na hora de parar? É que nós já vivenciamos cada coisa, sabe? Nós passávamos assim, madrugadas acordado, buscando matéria,
acontecia coisas, inclusive você vivenciou um Sim, pouco passei disso uma boa comigo. parte, uhum. Mas no começo era assim, era tudo muito difícil, porque as coisas online não é como é hoje. Nossa, Eu estava imagino. começando a gatinhar. Então nós tínhamos que, sabe, como eu posso me expressar para você? Se desdobrar Se para conseguir fazer um desdobrar, jornal. isso. Tanto é que na sala do jornal nós tínhamos um colchãozinho para que cada um dormisse um pouquinho, né? Para conseguir terminar tudo. O Ed Carlos sempre trabalhou com a gente, um companheiro nota 1000, trabalhador, íntegro. Olha, muito trabalhador o Ed Carlos. Sim. Porque ele passou tudo que nós passamos junto com a gente para sempre poder estar levando a notícia para os nossos leitores, né? Que legal, que legal.